Meu último dia eu me lembro, foi uma festa de encerramento da 4ª série aqui na escola, e me lembro que na parede desse hall tinha um passarinho, e no bico de cada passarinho tinha o nome dos alunos. E nesse ano o Rotary também Rotary Club fez a premiação dos melhores alunos da escola, eu estava incluído. E depois, uma cerimônia, a gente retirava esse passarinho que tinha o nome do aluno do biquinho, e aí levava para casa algumas lembranças da escola, algumas fotos. O último dia eu me lembro perfeitamente, com muita alegria e também com tristeza, porque eu não podia ficar mais na escola. Então, quando nós tivemos o último dia de aula, em que recebemos, né, uma caderneta com a imagem da turma e todo mundo assinando a camisa, aquilo ali realmente marcou. Mas é porque é emocionante para mim, porque a Magá me mostrou uma carta que eu fiz e eu realmente não me lembrava, muito menos que aquele era meu último dia. E depois que eu li aquela carta, 40 anos depois, que eu realmente vivi aquela saída. Eu acho que até então eu não tinha vivido. Então, é porque foi emocionante ela tirar lá na festa uma carta da época, não era xerox, não era nada, era uma carta com a minha letra naquele mesmo papel amarelado. Então, isso me marcou muito. Então, eu não tinha nenhuma recordação do meu último dia, a não ser 40 anos depois por essa carta que ela abriu e me emocionou bastante. Aí eu vi o quanto eu vivi aquilo, né? O quanto de sofrimento e ao mesmo tempo o quanto de alegria, né? Pelo que ainda estava por vir, de tudo aquilo que ela tinha ensinado e que eternamente ia ficar comigo. Olha, eu tenho muito orgulho disso, saber que eu participei dessa construção. Como a escola crescer em termos de ser reconhecida na comunidade escolar, na sociedade como um todo. Só tinha que ser sucesso, né? Você vê que a maioria das coisas da vida começam sempre pequenininhas, embrionárias, vão nascendo, crescendo e com competência, muita competência em Tia Magá, ela conseguiu capitanear esse sucesso da escola para se tornar essa gigante na educação do Espírito Santo hoje. Menino, é uma sensação que tem dentro de mim, eu quase choro. Vocês não vão me fazer chorar. Mas quando eu olho para trás, eu vejo o que eu tinha, 5 alunos e hoje 2.000 e tantos alunos. Eu não sei nem explicar o que eu sinto. É uma satisfação muito grande, mas eu devo isso também, primeiro, a essas pessoas, professoras, que acreditaram no meu sonho, que isso para mim foi um sonho. E depois foi meu filho que entrou e deu um empurrão forte na escola em termos de tecnologia, modernidade. Nós estamos dando continuidade a todo esse projeto que ela sempre sonhou, né, Tia Magá e tio Geraldo, e nós estamos dando continuidade com muita seriedade, com muito comprometimento e principalmente fazendo com que a Escola São Domingos seja realmente uma excelência em educação, que esse é sempre o nosso objetivo. A gente fica muito feliz, a Magá merece, toda a família merece, eles trabalham com muito afinco nisso aí, né? A gente vê o Leandro com a dedicação assim, ai, parece a mãe dele escrita, sabe? É bonito demais, as meninas brincavam, Leandro todo dia vem na sala de aula. Gente, isso é uma bênção. Foi com muita alegria que a gente viu o crescimento da escola e imaginava que poderia ter um ensino fundamental. Aí depois veio a unidade 2. Por coincidência, eu fui dar aula na unidade 2. Então, ao invés de só ser aluno, eu também fiz um segundo ciclo que foi dar aula na unidade 2. Aí com alunos do ensino médio e o ensino médio se formando. Na verdade, eu dei aula no primeiro ano do ensino médio, não existia nem o segundo ano ainda, e depois veio a ser montado o terceiro ano. Então foi com muita alegria que a gente viu um projeto de sucesso educacional se realizar assim, na frente dos olhos da gente.